Olá, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso podcast. É uma alegria poder te receber aqui. E hoje nós temos um assunto muito interessante, porque afinal de contas todo mundo um dia vai envelhecer. Mas será que a igreja está preparada para isso? Talvez a sua igreja não está pensando nisso ainda. E essa conversa aqui que nós vamos ter aqui agora pode te ajudar ou até mesmo te motivar a fazer alguma coisa na sua igreja. Se você é 60 a mais nos assiste, você vai entender muito bem do que a gente está falando. Essa é uma realidade que vai ser de todos nós, mas é uma realidade que já cresce cada vez mais no nosso país, principalmente dentro das nossas igrejas. E para conversar sobre isso, nós vamos falar sobre o Ministério 60 a mais da Primeira Igreja. E eu recebo aqui hoje como convidada a Clélia. Seja muito bem-vinda. Olá, obrigada, pastor, pelo convite. E primeiro para quem nunca te viu na vida, né? Você se apresentar, quem é a Clélia, de onde que é, o que já fez na vida e como chegou até aqui, né? Mas se apresente aí. Ok. Eu sou Clélia Dias Coelho, nascida e criada na Primeira Igreja, moradora da antiga Rua Prudente Moraes, a conhecida Rua dos Crentes. Eu moro lá ainda. É antiga, tá lá ainda, mas antigamente era a Rua dos Crentes, porque praticamente 80% daquela rua éramos nós crentes, do Templo Antigo, evidentemente. E no início dos anos 70, eu me mudei de Governador Valadares para fazer faculdade, me formei na Federal de Belo Horizonte, e aí a vida me deixou para lá, me deixou por lá, não para lá. E eu retornei a Governador Valadares, já aposentada. Evidentemente que eu visitava as famílias, vinha nas celebrações de Natal, casamentos, etc. Mas eu voltei a morar em Governador Valadares depois que eu me aposentei. Construí uma casa e aqui estou. E, evidentemente, estou comungando na Primeira Igreja Presbiteriana. Minha igreja de todos esses anos. Isso aí. Olha, e só para deixar uma coisa bem clara aqui, se eu não chamá-la de senhora, você que está assistindo não fica preocupado não, tá? Não é falta de educação, é porque ela não gosta. Eu vou chamar ela de você o tempo todo, porque eu já chamei e agora é só você, tá? Mas eu aprendi a chamar os pastores de senhor. Ela me chama de senhor, Mas é só para... Todos os pastores, apesar de você ter metade da minha idade... Senão a pessoa assiste e fala assim, poxa, esse pastor... Ele está assim, de uma maneira tão informal, né? Fique à vontade. Mas é porque é a nossa conversa aqui. Ô, Clélia, e você tem se dedicado muito a uma área lá da igreja, animando muito, né? Ou colocando muito ativo esse público, vamos chamar de público, né? Essas pessoas 60 a mais. E isso tem crescido cada vez mais, né? A questão da população idosa tem crescido cada vez mais. O que você vê que mudou nessas últimas décadas em relação à população idosa, né? Os que estão aí já... A gente fala 60 a mais, mas eu acho que é 65, 65 né? para algumas estatísticas, para as outras 60, é verdade. O pastor, o crescimento dessa população 60 a mais ou 65 mais é um crescimento quase que exponencial. E por que ele cresceu tanto? O índice de natalidade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, diminuiu demais. Sim. Então, cada vez nós temos menos crianças. Nós estamos com uma situação similar ao Japão, guardadas as devidas proporções. E, por outro lado, paralelamente a isso, para você ter ideia, hoje o índice de natalidade do Brasil está 1,17. E para ter uma recomposição da população, não considerando imigração, precisaríamos de 2,1. Você pode imaginar isso numa linha do tempo, que a situação é grave. Sim. Até do ponto de vista econômico. A situação carece muito cuidado. Por outro lado, os cuidados, as mudanças sociais, os cuidados, as melhorias de saúde, de água, esgoto, educação, informação, está levando as pessoas a viverem mais. A expectativa, quando eu era criança, a expectativa do brasileiro era 57 anos. Hoje, a expectativa de vida
do brasileiro é 76,6, sendo que as mulheres é 79 e os homens 73. Então, a nossa expectativa de vida é similar à do mundo desenvolvido. Você tem menos nascimentos e maior expectativa de vida. Essa população hoje, ela é visível. Sim. Se eu ando em qualquer lugar, o senhor vai ver a cabeça de prata. Se não a cabeça de prata, o senhor vai perceber, por outros motivos, o envelhecimento da população. E no mundo inteiro, em todos os países. Minha mãe, ela brinca que ela ouviu de um pastor, acho que o pastor Jeremias, uma vez, que mulher não envelhece, fica loira, né? Minha mãe tem 66 anos. Mais nova do que eu. E ela tem um cabelinho curtinho, mas sempre loira. O meu branco. E a gente, pensando em envelhecimento, né, a gente não está falando só de idade. Eu vejo que vocês se preocupam muito lá com a qualidade de vida dessas pessoas 60 a mais que estão na nossa igreja. Porque se não se manter ativo, acaba adoecendo, né? E como é que você enxerga que a sociedade... Antes da gente entrar nessa questão da igreja, como é que você vê a sociedade olhando para tudo isso, para a população idosa em relação... não só uma preocupação de que a idade vai chegar, mas de ter qualidade de vida lá na frente? Eu acho que a gente precisa de mais vida nos nossos anos e não mais anos nas nossas vidas, sem falar em clichê. Mas o que acontece, pastor? Houve uma mudança gradativa, lenta, mas importante na sociedade. Descobriu-se muitas coisas, da importância da autonomia, independência do idoso, o relacionamento, as questões sociais. Por quê? Porque, primeiro, houve uma mudança cultural drástica. Quem era o idoso quando eu era adolescente e jovem? É aquele que a senhora usava vestido comprido, a minha vovó, tomava sol de manhã, fazia crochê e etc. Sim. O senhor lia jornal, quando muito, né? Ficava ali batendo um papo. A mudança foi radical, primeiro, condicionada pelo aumento da população idosa. Segundo, para a gente viver mais, pré-requisitos têm que ser observados. Então, as próprias nações, os povos, ficaram alerta com relação a isso, com políticas, com práticas e com orientações. Sim. E a partir do final, infelizmente foi tardio, a final do ano, da década de 1900, anos do ano 2000, a coisa começou a ficar mais formalizada. Nós tivemos o Estatuto do Idoso, nós tivemos práticas específicas para o cuidado com o idoso e teorias preconizando a importância de como é que você tem autonomia? Fazendo atividade física. Como é que você tem independência? Fazendo também atividade física, relacionamento social, etc. Sim. Porque senão é simplesmente um assistencialismo ao idoso. E a gente precisa de entender, treinar, orientar e educar essa população que tem uma perspectiva. Você, provavelmente, 100 anos vai ser brincadeira. Porque a expectativa é aumentando cada vez mais. Então, você precisa se preparar desde agora. Sim. Não sei se eu respondi exatamente. Não, eu vejo, por exemplo, na academia que eu frequento, tem muitas pessoas assim mais velhas treinando e estão muito bem. Aí às vezes eu fico olhando assim, fico pensando, eu queria chegar daquele jeito ali, né? com essa qualidade toda. Sem querer me autopromover, eu também faço academia há muitos anos aqui em Manaus. Sempre fiz, muitos anos eu faço. Mas nessa academia, a mesma academia é mesmo horário. Sim. Então, é o que eu mais ouço. Mas quando eu chegar na idade da senhora, eu quero ser igual a senhora. Eu falei, mas você leva as limitações, os perrengues, você leva tudo. Sim. O pacote é completo, não é só o que você está vendo aqui, não. Tem as dores. O ânimo que está aqui, não. Leva o pacote completo. Eu falo muito com meus pais, assim. Eu lembro que minha mãe está com 66, meu pai tem 65. E eles... Eu sempre falava com eles... Falei com eles algumas vezes, né? Falei, vai treinar... Porque ficar ativo, fazer exercício físico é importante para vocês terem longevidade, né? Qualidade de vida, longevidade.
E a tudo questão mais. da autonomia, pastor, porque se Sim. você consegue ter uma mobilidade, subir no ônibus, entrar no Uber hoje, dirigir, ou cuidar da sua casa, limpar a sua casa, fazer jardinagem, Sim. ela tem uma relação muito direta com a atividade física, não necessariamente academia, mas com o movimento que a gente faz com o corpo. Isso é muito E tem importante. algumas pessoas, assim, minhas avós são vivas. Se eu não me engano, a minha avó do meu pai está com 86 e minha outra avó deve estar com 84, 85. E eu vejo assim que tirar algumas coisas delas, às vezes até os afazeres de casa que minha avó é muito ativa, é uma tortura, porque para ela é uma maneira dela estar viva, né? Se sentir viva. É verdade. Então é muito importante. É claro que tem as preocupações, né? Por causa da própria idade e tudo, mas é muito importante se manter ativo para ter essa autonomia. É verdade. A minha irmã acima de mim, ela vai fazer 85 anos. Ela dirige, ela mora sozinha, ela faz a melhor comida árabe de Governador Valadares ou do mundo, talvez. Uai, eu não experimentei, não. Eu vou experimentar. Ela não pode saber o que eu estou falando. Ela cuida de jardim, ela participa das atividades da igreja, ela tem uma oficina, etc., rigorosamente. Assim, ela tem as limitações, assim como eu tenho, mas uma vida absolutamente independente, autônoma, participa de todas as coisas da igreja. Vai fazer 85 anos. Não, isso é maravilhoso. Maravilhoso. Você falou aí de autonomia, independência, saúde, né? Atividade física. Eu acredito que você já falou por que isso é tão importante. Por que essas coisas são tão importantes nessa fase da vida, né? E a gente foca o trabalho da gente, às vezes não, o nosso trabalho está estruturado nesse sentido, e a sociabilidade, a socialização. Pastor, você não pode viver sozinho. Sim. Porque você interage com a TV, que não interage. Você não relaciona com ninguém, não é só a relação do cachorrinho ou aquela relação de proximidade. Você precisa de fazer trocas. Uhum. A igreja tem um papel fundamental nesse sentido, não só do acolhimento, do crescimento espiritual, mas como permitir um encontro. Não de todo mundo, mas um encontro. Então, você precisa de ter uma vida social. Porque, primeiro, apoio emocional. Sim. Se você está numa relação social saudável, de convivência com a vizinhança, com quem trabalha para você, etc., você emocionalmente tem uma estrutura muito melhor, mais sustentada, ou seja, alegria no coração. Porque quem vive isolado, isso tem estudos e estudos comprovando isso. O isolamento é uma das piores doenças do idoso. Porque, demais, você pode até tratar ou amenizar, mas o isolamento depende da querência. Eu preciso querer ir no Cine 60+, eu preciso querer participar. E, às vezes, a pessoa se acomoda, fica na zona de conforto. Então, a socialização é, assim, um fator primordial na qualidade de vida dos idosos, dessa nossa fase de vida. Eu gostei do querência. Tem que ter querência, muitas né? vezes a pessoa fica na zona de conforto, porque dá trabalho, trocar de roupa, etc. Ou fazer um café na sua casa, dá trabalho, mas você também pode ir e receber. Sim. Porque isso é um trabalho de troca. Sim. A igreja tem um propósito. E esse isolamento também, essa solidão, acaba gerando muita depressão também. Né? A doença emocional. Um dos fatores que minimizam a questão emocional, porque às vezes precisa de tratar, etc., é a socialização. A sociabilidade é um fator assim, importantíssimo, não só para a autonomia ou para a independência, mas para o coração. Eu estou com 41, aí eu estou brincando lá em casa que parece que eu estou ficando mais velho, eu estou ficando mais antissocial, mas eu falo isso de brincadeira, né? Fala de brincadeira só. É igual eu vi um vídeo de duas mulheres falando assim, que eu gosto de sair porque eu amo ir embora. Aí, só que eu sei que assim, muita coisa a gente fala brincando, né? Porque eu sei que você se socializar, ter comunhão com outras pessoas. Eu sei que outros lugares oferecem isso para idosos. Eu lembro da minha avó frequentando um Sesc, por exemplo,
para poder fazer uma hidroginástica. Isso, E aí, coincidentemente, ela conheceu a avó da minha esposa e as olha duas só, coisa se boa, conheceram. E aí, eu conheço sua avó, a gente frequenta o mesmo espaço e tudo. Mas a igreja tem um papel muito importante. Muito importante. Porque ela oferece muita coisa. Muito importante. Eu, assim, particularmente, o papel da igreja é importante, é reconhecido pela IPB, estou falando agora da igreja presbiteriana. Sim. Mas eu acho que a nossa trajetória tem muito que andar ainda. Sim. A IPB, Sim. as presbiterianas. Você até me mandou algumas coisas sobre a Secretaria Nacional da Pessoa Idosa, que foi criada pela Igreja Presbiteriana, né? Foi. Em 1999. Antes do Estatuto do Idoso. Antes do Estatuto do Idoso? Foi o Estatuto do Idoso 2003. Olha só. Foi, mas a gente precisa de ter Sim. outra vez a querência e a ação. O que você agora, né, vivenciando tudo isso, percebe aí como, com respeito, né, a percepção da igreja em relação ao envelhecimento? Porque a gente está falando de uma realidade do Brasil, mas é uma realidade da igreja, né, como um todo também, essa questão do envelhecimento. Fundamental. Não só dos órgãos públicos, Unesco, ONU, governo, as igrejas, qualquer denominação tem um papel fundamental. Trazendo para a IPB tem uma estrutura, a IPB é muito organizada, né? Ela tem a estrutura da Secretaria Nacional, ela tem a REPAP, mas eu acho que a minha experiência é muito pequena, então é bom que eu explique bem isso. Mas olhando do meu foco limitado, absolutamente limitado, eu acho que a igreja presbiteriana tem muito o que fazer, mas muito. Não adianta o marco regulatório e teórico estar definido se os núcleos, cada igreja, se organizarem e mobilizarem para fazer esse trabalho. Isso não é um movimento, é um ministério. E ele precisa de ser, evidentemente, depois a gente vai até falar nisso, muito apoiado pela liderança local, mas eu acho que a IPB, no que eu conheço, eu convivo muito com os batistas, eles que me deram um impulso aí de aprendizado. Outro dia, até o reverendo Jacques Stone pregou no 26º aniversário do Mais Brilho da primeira batista, aqui da Praça do Serra Lima. Sério? Olha. E nós estamos saindo agora, nós ainda não estamos engatinhando, né? Nós estamos fazendo um ano. Você vê uma igreja que está no nosso ciclo de... 26 anos trabalhando com isso. 26 anos. Então, na sua experiência, assim, convivendo com batistas, você acha que eles já avançaram bastante, assim, nesse sentido? Eu acho que eles têm, dentro eu conheço pouco a estrutura batista, eu convivo basicamente com isso, viajo com eles, aprendo com eles, seminários com eles, todos. Eu percebo que eles têm uma estrutura, assim, igual como nós temos uma SAF constituída há mais de 100 anos, há um PH, eles têm um trabalho organizado, vivenciado. Atualmente, aqui da primeira igreja da Batista, é até Mary Glaucio, uma psicóloga muito competente, uma filha de pastor, menina maravilhosa, que é a líder, tem alguns anos que ela está liderando. E eles têm, não só nessa igreja, nas igrejas batistas, eles têm uma igreja, um pessoal aí, não sei se eu tenho tempo para falar isso, que chama Rede 60+, a origem é São Paulo, eu fui num seminário com eles também. Eles estão estruturados, disseminados por várias pequenas igrejas batistas nucleares, com um trabalho orientado pela liderança para fazer com 60+, porque o nosso lazer é um pouco diferente, não é isso? Nós gostamos de musiquinha mais baixa, nosso tipo de comida, às vezes a gente tem limitação, a nossa literatura é um pouco diferente da juventude, então às vezes a gente precisa de um espaço e a igreja precisa de apoiar isso, porque nós somos no fim da jornada. Eu acho que a igreja presbiteriana, estou falando agora em geral,
eu percebo, assim, estruturada, mas a gente não recebe as orientações devidas, o estímulo devido, a motivação. Talvez não seja preciso e não seja esse o papel. Sim. Eu esteja falando bobagem aqui. Mas eu acho que nós temos muito que caminhar. Sim. Muito. A Igreja Presbiteriana tem muito que andar. E na sua experiência, assim, aqui em Valadares, você conhece algum outro movimento e alguma igreja que trabalha com 60 a mais, ou ainda é muito escasso na nossa cidade ainda? Eu acho que algumas igrejas, que eu conheço pouco, mais as batistas. Eu acho que algumas igrejas fazem um trabalho, fazem alguns eventos, alguns encontros. Isso não pode correr solto, pastor. Sim. Isso tem que ser, ou é um projeto das igrejas, constituído, organizado, ou ele fica à vontade, vai conforme vai o vento do barco. Sim. Então, eu não percebo, eu não conheço, já fui em algumas palestras, em algumas igrejas presbiterianas, mas eu tenho uma percepção que é, assim, uma coisa mais de trabalho de alguns, Sim. de trabalhos de alguns voluntários, e não um trabalho institucionalizado pelas igrejas presbiterianas. Entendi. Isso é uma percepção. Posso Sim. estar absolutamente equivocada, Sim. mas eu percebo como um trabalho voluntário. E aí, você falou que participou de vários seminários. Alguns, Tem o convívio com o pessoal da Primeira Igreja Batista, já está com 26 anos de trabalho. É verdade. Já até fez 27, não está beirando. Foi daí que nasceu a ideia, então, de criar o Ministério 60 a mais na nossa igreja, na Primeira Igreja? Pastor, essa é uma história que vale a pena ser contada para os demais. Como é que surgiu isso? O Divar Barbosa Júnior, filho do Divarzinho conhecido, ele um belo dia estava num culto de uma quinta-feira, ele sentiu um incômodo, uma vontade, uma necessidade de fazer algo. É matemático, ele é engenheiro. Sim. O que ele foi fazer? Ele pegou os dados do Calvinos e começou a analisar os dados do Calvinos. Claro, evidentemente, ele já tem mais... Só para quem não é da IPB, Calvinos é um programa que a gente usa. Exatamente. O iCalvinos. Um sistema para levantamento de dados, registro, cadastro, etc. E ele descobriu o tamanho do significado desse público dentro da primeira IPGV. E ele saiu com aqueles dados mostrando para os presbíteros. Chamou o doutor Rui Moreira, mostrou, doutor Rui, nós vamos fazer alguma coisa, e o Marcos Menezes. E aí, numa sexta-feira, num dia lá que a gente estava fazendo aquela feira das missões, ele me cercou. Eu já estava incomodada. Eu já tinha saído do colégio presbiteriano, e quando eu construí a minha casa, eu fiz uma casa absolutamente orientada para idosos, portas largas, que passa cadeira, que não tem degrau, quer dizer, os degraus que tem eu não preciso de subir. E ele falou, Clélia, você sabia disso? Eu falei, não, eu não sabia. Eu falei, então nós temos que fazer alguma coisa. Isso foi em agosto. Como é que Deus move as coisas? Quando eu fui lá para não sei que mês, eu recebi aquele da igreja de Viçosa, como é que chama? Ultimato. Ela estava falando de um seminário que ia acontecer em João Pessoa, Rede 60 a mais. Falei, eu vou nesse negócio. Foi lá para João Pessoa. Vou lá para João Pessoa. Não, estava aposentada, né? Não sei como é, e precisando de atividade. Com os dados do Divar levantados, e assim, o doutor Rui falava, não, nós vamos fazer mesmo, e o Marquinhos dando força. Falei, Gema, a gente tem que dar uma organizada nisso. Aí eu fui para esse seminário. Isso foi final de 2023. E neste seminário foi uma bênção. Mas foi uma bênção do ponto de vista de aprendizado, do ponto de vista eclesiástico, de uma série de coisas. Porque a gente é muito... O presbiteriano é mais contido, né? Então, conviver com outro tímido, público, né? com outro público, e gente do Brasil inteiro. Aí, tudo bem, teve lá um curso, inclusive... E foi muito interessante esse seminário, o curso foi depois. Muito interessante esse seminário. Aí eu peguei os dados e falei, gente, vamos apresentar. Chamei Marquinho, Divar, nesse momento. Falei, a gente precisa de organizar, topamos. Aí começamos a reunir lá em casa, o doutor Rui Moreira, Lucinha, Marquinhos Menezes, a Maria José, o Divar,
a Rita Viana, não gosto de falar Cássia, não esqueço. A Rita Viana e eu. Aí fizemos umas reuniões lá em casa, eu estruturei e apresentei. Eu não vou esquecer disso jamais. O Dr. Rui já estava com problema de andar, entrou lá em casa, entrou quando ele foi levantar e falou o seguinte: nós temos que tocar esse projeto. Falei, então, vamos que vamos. Aí, preparamos uma apresentação, apresentamos em março de 2024 para o Conselho da Igreja. Ficamos aguardando a resposta e tal. Aí, o pastor, porque lá tinha algumas premissas, inclusive de apoio da liderança, porque era novidade, né? Sim. Para nascer, né, avião precisa de taxiar, até que pega velocidade do cruzeiro, demora. É verdade. E aí nós apresentamos para o conselho aprovou e nós começamos, estruturado com o princípio, fizemos uma apresentação para alguns que a gente chamava daqueles que provável engajadores no projeto. Muita gente, mas as pessoas às vezes são muito ocupadas e se propõem, estão dispostas, mas isso precisava de alguma disciplina para, né? Não é só gasolina que levanta avião. Mas aí nós começamos, iniciamos, apresentamos o projeto, todo mundo assim concordou com o projeto. Falei, gente, a gente tem que fazer um evento para marcar. Convidamos a doutora Érica Prata para fazer um evento, chamamos o pessoal da Igreja Batista todo, que chama os amigos aí, foi muita gente, foi muito mais gente, Sim. Foi muita gente de fora que acalentou o nosso coração, e fizemos esse encontro com a doutora Érica, e aí deslanchou, e nós aí estruturamos para 2025 toda a nossa programação, e agora já estamos no 2026, tentando, ainda estamos taxiando, ainda não levantamos voo. Depois o grupo da liderança cresceu, porque foi agregada a Valdice Mariante, que tem um pique, assim, que às vezes a gente precisa amarrar, porque eu não consigo acompanhar ela, que ela é muito dinâmica, e para cuidar da música, essas coisas, esses projetos específicos nesse sentido. E hoje nós estamos lidando com o projeto, liderando o projeto. Não, coisa boa, não, é bom demais. Assim, só para quem assiste a gente ter pelo menos uma noção, assim, porque talvez a pessoa assiste e tá lá, como é que eu vou fazer? O que a gente faz, né, quando a gente reúne tanta gente assim? O que vocês promovem ali que proporciona essa sociabilidade, a comunhão, a atividade? Porque é igual você falou, né? Nós presbiterianos, a gente é mais, né? Assim, há exceções. A gente quer também. Aí tem gente que acha que a gente nem se alegra, né? Que a gente nem se diverte. É verdade. Achando que isso é um tipo de pecado, assim, mas não é, né? O que vocês fazem lá que envolvem essas pessoas e que proporciona para elas tudo isso? O pastor, a estruturação do projeto foi baseada preconizado pela IPB. Né? Então, eu não estou agora anotando todas as premissas, mas nós fundamentamos todas as nossas atividades. Eu acho que eu falei lá atrás, autonomia, independência, é isso? Sociabilidade, a saúde emocional, atividade física. Então, esses quesitos orientam a nossa atividade. A gente ainda tem espaço para trabalhar mais. Quando eu falo a gente, eu estou falando nós. Isso é trabalho de equipe. Né? Porque a Andorinha só não faz verão, de jeito nenhum. E nós trabalhamos alguns vértices. A sociabilidade, a socialização ou sociabilidade, a questão eclesiástica com louvores e cantos, e o social, e a confraternização. Então, a gente nós temos um programa que chama Mente Ativa, que a igreja agora, este ano, nos concedeu no calendário dela, da primeira igreja, as segundas quartas-feiras de todos os meses, para nós, porque a gente está precisando também do espaço, né? Aí nós conseguimos, porque é muita atividade. E a igreja tem muita atividade. Então, a gente arranjou, conseguimos ali, formalmente, as segundas quartas-feiras, a gente faz Mente Ativa. Tem crescido, mas eu acho que pode crescer muito mais. A gente faz jogos para estimulação cognitiva de diferentes naturezas, brincadeiras. Assim, a gente canta, mas a maior parte das atividades são para estimulação cognitiva e algumas físicas.
Tem sido uma bênção, tem sido uma bênção. E, às vezes, a gente espera 15 pessoas, vem 30. Outro dia, para se embora perto no lanche, nós estávamos esperando 15. E eram 36. Então, aí, aquela hora, assim, a gente passa um aperto, mas é um aperto saudável que dá alegria, né? Esse é um fato. O outro fato, a gente faz o Cine 60+. O que motiva isso? Não só a pipoca, né? A pipoca é bem gostosa. O que motiva? A gente é gente demais. Neste caso, o Divar, que tem lá 3.000 filmes levantados, guardados e armazenados, e a gente faz uma... Não é uma censura prévia, é uma escolha prévia do que apresentar no Cine 60+. Começamos com poucos, agora o povo esquece de inscrever, porque o salão de multimídia só tem 48 assentos, e o povo, não, eu sento no chão, na escada. Tem sido muito bom. Os filmes têm sido muito bons. Pelo menos o feedback que a gente recebe é que as escolhas estão sendo boas. Claro, uns melhores, outros piores. A gente faz um Cine 60+ a cada 2 meses. A ideia é fazer um por mês. Porque Governador Valadares, apesar de termos Netflix, Prime, etc., você tem que ver o filme junto com as pessoas, é muito melhor. E os cinemas aqui, primeiro que é dublado, segundo só passa filme ruim, né? Então, a gente... é bom até fazer um parênteses aqui. A gente só passa filme legendado. Por quê? Eu também só assisto. Estimula a pessoa a ouvir uma língua e ler no português. Sim. Isso tem um fundamento de estimulação. Sim. Então, nós temos o 60+, temos o Mente Ativa, temos cultivando nossas memórias, que agora vamos fazer no Luau. E a gente pretende, fizemos uma caminhada, a gente faz trilha, a gente faz algumas coisas aí. Temos toda uma programação para esse ano, que à medida que o grupo for crescendo e fortalecendo, a gente pode ir também fortalecendo, né? Aumentando e fazendo com mais melhores resultados, digamos assim. Já está tendo bastante resultado, né? A gente está falando de 1 ano de atividade? Nós começamos formal com a igreja, nós apresentamos em 2024, fizemos uma atividade, depois trouxemos o Vitor. Aí 25 nós começamos, até com o Vitor Quevedo que veio e tal, fizemos 25 inteiro, e agora já estamos essa sexta-feira vamos ter Cultivando Memórias ao Luar, que você nos apoiando. Já estamos no mês de maio, né? Sim. Esse programa vai ao ar no outro sábado, então hoje o Luau vai acontecer sexta-feira, dia 29 de maio. 29 de maio. E o Luau lá vai ser o quê? Só música... Quem está assistindo já foi no Luau. Mas lá vai ser só música antiga? Não, é o seguinte. Vai ter um violão e um acordeão. Porque também... Nós fizemos um programa mais restrito, porque a gente não sabe quanto que a pessoa quer. O violão é o Elbert, que é um homem cheio de vigor e energia, vinda direto do trono do Senhor. Então, ele preparou alguns hinos e corinhos, sempre com a orientação da Valdice, que é a nossa expert nesse segmento, e nós separamos algumas músicas, aí a Valdice já não entrou, foi a Rita e eu, algumas músicas do cancioneiro brasileiro, tipo aquelas músicas de Sereno, eu caio, coisas dessa natureza. Sim. E também da música popular, algum cancioneiro carinhoso, alguma coisa que a nossa geração cantou muito. Sim, maravilha. Então vão ter os dois momentos. E é um espaço assim que eu acho que vai dar para socializar bacana. Vai ser ótimo. Aqui a gente está começando a sentir um pouquinho de frio, né? Bem pouquinho, mas... muito pouco. Para quem é calorento, não está sentindo nada. Nada. E nesse 1 ano, Clélia, você percebe assim que... Eu sei que 1 ano é pouco, né? É pouco assim, né? 1 ano acontece muita coisa, né? Muita água passa debaixo da ponte, né? Mas você consegue perceber nas pessoas que estão participando com vocês um pouco mais de um senso assim, de pertencimento dentro da igreja? Consigo perceber não só pertencimento, mas a ampliação do apoio. Um exemplo do apoio. A junta, muda o presidente ou não muda o presidente, eles estão juntos. Sim. Eles perguntam o que você precisa, como é que vai ser, que dia que vai ser, eles estão juntos, eles dão insumos. A junta diaconal da primeira igreja tem sido
ombreadores conosco. Isso é bom. E o pertencimento, eu acho que eu percebo que as pessoas estão acordando, gostando de que a igreja tenha um espaço para esse público. Sim. Porque o etarismo é uma coisa horrorosa. O idoso, às vezes, é muito esquecido, né? Sim. E eu percebo, sim. Eu percebo que há uma liderança, haja visto o seu exemplo. Eu te pedi de última hora para fazer para nós um vídeo. Uhum. A liderança da escola dominical, se não tem espaço, mas ele fala, ele nos apoia. Os pastores, eu sei que vocês são ocupadíssimos, mas eu tenho certeza que vocês estão orando por esse ministério, estão apoiando esse ministério de uma forma mais direta ou indireta, porque tem muito que ser feito. A jornada foi dado o primeiro passo. Vai fazer 7 anos que eu estou aqui na primeira igreja, o ano que vem. Eu lembro quando eu cheguei aqui, falava-se de... Eu lembro que a gente falou, não tem muito trabalho, que aqui tem em torno de 200, na época, 220 idosos, uma coisa assim. E eu lembro que eu falei, gente, isso é uma igreja. É mais que uma igreja, né? Mais do que uma igreja. Tem igrejas com 50 pessoas, 100 pessoas. E a gente tem, hoje, um número, assim, grande, né? Nós temos hoje 258. Continuamos. Hoje, em abril de 26, 258 membros arrolados acima de 60 anos. Olha num só. Público de 754 membros arrolados. Pois é, quando eu escutei isso lá no início de 2020, eu ouvi um número em torno de 220, 230. A gente já está falando de 258 pessoas. 258 né? pessoas, 34%. Em 2023, quando o Divar levantou a primeira vez os números, nós éramos 30,27%. E agora nós somos 34%. É mais alto do que o índice de participação de idoso no IBGE no Brasil, por exemplo. Olha só. Impressionante. É impressionante. A gente está falando de uma igreja centenária, né? Mas realmente é muita gente. Se você pensar a nível de igreja, pega esse tanto de gente e põe numa igreja, por exemplo. Né? Você enche. Ó. E nós ainda temos 10 nonagenários, tínhamos 4. Agora temos 10. Ano passado, nós homenageamos todos os idosos na pessoa dos nonagenários, e no último levantamento, nós temos mais de 90 anos, 10 pessoas. A gente, às vezes, não percebe, porque nem sempre vem a todos os eventos da igreja, a todas as reuniões da igreja, porque problema de mobilidade, carro, etc. Mas... o número estatístico é do hall oficial da igreja. Eu conheço alguns acima de 90 lá na igreja, que eu vou levar a ceia para eles. Tem a dona Valmira, né, que está com 98 anos, eu acho. Então, é muito tempo, né? A dona Fia fez 101. Pois é. Ela fez 100 anos ainda comemorada. As bisnetas dela já estão atuando na igreja. É impressionante. Impressionante. Quebrou o fêmur e está saudável. É isso aí, graças a Deus. Deus vai dando graça. E deixa eu te perguntar, Clélia, nesse pouco tempo, você já vê algum fruto assim que você olha e pensa assim que já está colhendo o ministério? Alguns frutos até agora, assim? Os frutos, eu vejo pessoas que, se nós não tivéssemos alguma atividade, estariam isoladas. Sim. Evidentemente que a maioria é mulher, porque os homens, né, a gente vê pelas estatísticas, depois é uma grande discussão, porque a mulher vive mais, etc, etc. Mas eu vejo pessoas que estavam isoladas, que ficam aguardando o dia do nosso encontro, que a gente... precisa até de fazer mais, a gente precisa de mais espaço. A gente, para ampliar, precisa de estrutura. Mas eu vejo que a proximidade, o interesse, pessoas de outras igrejas. Hoje eu recebi dois contatos que vão para o Luau, de outra igreja presbiteriana, vários dos batistas já estarão conosco, pessoas não crentes que a gente convida, esse é o tipo de atividade que eles gostam de ir. Ah, sim, eu imagino. Eu ia até te perguntar isso, tem outras igrejas, assim, tem pessoas de outra igreja interessando em conhecer o trabalho de vocês? Eu tenho procurado
Porque tem um secretário do presbitério, que é o presbítero Josué, né, sobre a questão do trabalho do trabalho com idosos, Ministério de Idosos. Mas, assim, as ações são muito isoladas, pastor. Eu tenho um sonho. Se Deus me der a possibilidade de realizá-lo, esse é um trabalho que tem que ser muito maior que a da primeira igreja. A primeira igreja foi plantadora de igrejas. As demais igrejas presbiterianas, Governador Valadares, elas nasceram do trabalho da primeira igreja. Sim. Esse é um movimento, mas por que ele tem que ser inoculado a partir de nós? Não porque a gente é maior ou isso ou aquilo, não. É porque nós temos uma história de disseminação de muitas coisas. Daí a história para contar. E este é um ministério que a gente podia fazer juntos, sim, com todas as igrejas, pelo menos 2 eventos por ano. A primeira igreja, eu estava querendo... É outro sonho, existe um trabalho que chama Cidade Amiga dos Idosos. Por que nós não empenharmos e nós sermos aqueles que levantaram e criaram condições para os idosos de Governador Valadares viverem melhores? Isso é um testemunho, pastor. Sim. Na minha opinião, isso é um testemunho. Sim. Vaga de idoso, está tudo cheio de caçamba, porque é vaga para idoso, é rampa para idoso. E a gente tem tanta coisa que a gente pode fazer, que assim, num compromisso social. Uhum. E que isso vai refletir o amor de Cristo. É um sonho, né? Sim. Precisa de muito braço. Eu ia até te perguntar se existe algum sonho para os próximos anos aí dos 60 a mais ali na igreja. Eu acredito que são esses, né? Olha aqui, mas eu estou falando aqui, e eu estou falando, tomando a liberdade de falar em nome de alguns. Sim. Em nome de alguns, não poucos, mas de alguns. Que eu acho que é um sonho do coração de muitos. Sim. A gente fazer isso. A gente vê. Inclusive, o pessoal da Igreja Batista falou, vocês têm um espaço, vamos fazer junto com os batistas, fazer um evento. Porque ela fala, vocês têm estacionamento, o nosso espaço é precioso. Nós ainda não fizemos. Mas eu acho que agora a gente tem que ainda ir passo a passo, né, para não fazer bobagem. Porque também se a gente corre antes de andar, a gente não chega a lugar nenhum. É verdade, é verdade. Ô, Clélia, aqui, eu tenho uma última pergunta para te fazer. Pois não. E aí você vai fazer isso vai responder com toda a sua experiência. Muitos de nós, eu ainda vou chegar lá, mas já tem gente que já chegou nessa idade, né? O que você diria se você pudesse ter todo mundo agora te ouvindo, que é 60 a mais e que talvez está vivendo esse isolamento, essa solidão e que está com medo dessa fase da vida, o que você diria para essa pessoa? O que eu diria para essa pessoa? Eu digo que a gente tem que, primeiro, como dizia o Paul Tournier, é preciso aprender a envelhecer, né? Um autor cristão presbiteriano suíço. É preciso aprender a envelhecer. Eu diria que o envelhecimento vai chegar para quem não morreu. Uhum. E nós não estamos culturalmente preparados para nos preparar para eles. A gente estuda para entrar na faculdade, para fazer pós-graduação, para trabalho, para tudo. Sim. Então, eu diria o seguinte, a hora é agora. Nós temos limitações, a velhice traz, mas nós temos que começar a preparar bem antes, inclusive financeiramente. Ótimo. Porque a velhice, se você não começa nos tempos dos bons frutos, que nem a formiga, né? Nos tempos para ter no inverno uma provisão. Esse é um fator. O outro é o cuidado físico. É preciso se movimentar. A palestra do Dr. Guilherme fez para nós, velhice saudável é aquela que movimenta. E a gente tem que ter um novo jeito, como dizia o poeta Tiago de Mello, eu não tenho um novo caminho, eu tenho um novo jeito de caminhar. Então, é com dor que eu vou andar. Sim. É com a muleta que eu vou andar. Mas, apesar de tudo isso, eu, particularmente, estou vivendo os melhores anos da minha vida. Não é balela e nem clichê. É verdade do coração. Isso. Porque o compromisso, o peso da vida, educar os filhos, estou aliviada. E ainda tenho assim, motivação. Eu acho que muitos têm, eu rogo a Deus que muitos tenham essa motivação. Tem sofrimento, tem limitação, tem.
mas a jornada, quer dizer, Caleb com 82 anos, Moisés, nós temos vários exemplos de vigor, porque na velhice também a gente dá fruto. Apesar da dor, puxa daqui e dali, mas acontece, né? Sim. E preservar, acima de tudo, pastor, eu acho que a questão da alegria no coração, estimulada pelo amor de Deus, é muito importante. Sim. Porque se a gente ficar lambendo mazela e ferida, o nosso assunto vai ser só doença, né? É verdade. Então, a gente precisa de tentar estimular um pouco a alegria no coração, né? Até para trazer formosura no rosto, já diz o... É verdade. Já diz Provérbios, coração alegre, formoseia o rosto. É isso. Brincadeira, aí. pastor, desculpa a informalidade. Não, imagina, minha mãe ama esse versículo. Ela trabalha com pele, né? Ela é esteticista. Isso. Então ela tem grandão na sala dela, assim, sou um coração alegre, formoseia o rosto. Não basta só tem que ter um coração alegre. Tem que ter um coração alegre. E é bom que tira esse estigma também, né? De que quando você vê pessoas mais velhas conversando, deve estar falando sobre alguma doença. É verdade. E, infelizmente, as pessoas pensam isso, né? Mas dá para viver bem e melhor na terceira idade, nos 60 mais. Dá para viver. E eu tenho bem mais do que de 70, então dá para viver bem com alegria. Eu nem perguntei sua idade até agora, hein? Você quer saber? Uai! Eu posso falar sem nenhum problema. Uai. Em julho eu faço 77. Olha só. Eu sou do mesmo ano do reverendo Dom Carlos, nós somos próximos, eu sou mais velha que ele. É bom falar porque às vezes tem alguém assistindo e fala assim... eu quero chegar desse jeito aí. Igual você ouviu lá na academia. Não, chega, na academia o povo é suspeito. Ô, Clélia, aqui, muito obrigado por você ter aceitado vir conversar comigo, falar um pouco sobre o Ministério 60 Mais. E eu acredito que tudo que você falou aqui pode ser uma grande motivação para outras pessoas, para outras igrejas trabalharem também. E eu acredito muito no que você falou, assim, da gente ser, como é uma igreja centenária na cidade, da gente ser um canal de inspiração e também de trabalho, de trabalhar junto e caminhar junto com outras igrejas para que elas possam crescer também nesse sentido, né? Então, muito obrigado. É verdade. Obrigada a você, ao senhor. Senão minha mãe dá falta no mundo. Muito obrigada ao senhor Ela pela volta oportunidade. e briga com você, né? Daí arranca minha orelha fora. E minha mãe não vai brigar comigo não, porque eu já deixei claro que a nossa conversa aqui ia ser assim mesmo. Ô, Clélia, muito obrigado e um bom trabalho para vocês no Ministério 60 a Mais e que Deus faça vocês crescerem. Amém. E que se Deus der a graça a vocês vejam muitos frutos e muitos sonhos, né, sendo realizados. A todas nós, a em nome de equipe. Isso é um Jesus. trabalho de equipe, viu, pastor? Eu Equipe, imagino. Nós somos juntos. É isso aí. Obrigada. Muito obrigado. E você ficou com a gente até aqui. O meu agradecimento a você também. Você pode deixar aqui o seu gostei, o seu comentário e compartilhar esse vídeo lá nos seus grupos de WhatsApp, grupo da igreja, grupo da família, para todo mundo que você acredita que precisa ouvir esse conteúdo aqui. Isso ajuda a gente demais, tá? Deus te abençoe. Um grande abraço e até a próxima.